Olá meninas e meninos doces, estamos de volta no canal da Doce Di. Este vídeo, ao contrário de todos os outros até agora, não vai ser uma videoaula, vai ser um vídeo a mostrar todo o processo de como eu fiz este bolo que eu adorei e que me pediram para fazer para uma pessoa que adora mochos. Então, vamos lá mostrar todo o processo até aqui. Comecei por escolher uma massa bastante fofa. Como a pessoa gostava de chocolate, eu escolhi fazer um bolo de chocolate úmido e extremamente fofo. Comecei por misturar todos os ingredientes secos, onde juntei 300 gramas de farinha, 400 gramas de açúcar, 60 gramas de cacau, uma colher de chá de fermento, uma colher e meia de chá de bicarbonato de sódio e uma pitada de sal. Por fim, misturei todos os ingredientes secos até obter uma farinha homogénea. Por fim, passamos para os ingredientes úmidos, onde não vamos parar de mexer, e vamos juntar 2 ovos, 250 ml de leite, 125 ml de óleo, por fim 250 ml de água a ferver, que juntei lentamente em velocidade baixa e fui aumentando progressivamente. Quando foi possível chegar à velocidade máxima, bati durante 1 minuto. E como vocês podem ver, a água a ferver ajuda na cozedura do bolo e na incorporação de ar na massa. Não se preocupem, apesar da receita ser muito líquida, ela vai cozer e vai virar um bolo. No final dividi a massa por 3 formas, 2 de 18 cm de diâmetro e uma em forma de semisfera. Enchi as formas apenas até meio porque esta receita cresce bastante bem. Por fim, levei a cozer a 180 graus durante mais ou menos 30 a 40 minutos. Enquanto o bolo esteve no forno, eu preparei um creme de manteiga com merengue suíço para fazer de cobertura e para o recheio chantilly e um doce de morango. A seguir dividi os 2 bolos maiores em 2 partes, formando um total de 4 camadas, e passei então à montagem do bolo. Comecei por juntar creme na base para segurar o bolo. Coloquei uma das camadas de bolo e com um saco de pasteleiro com o creme de manteiga delimitei as bordas do bolo para fechar o centro e o recheio de chantilly e doce de morango não saírem. Coloquei 2 colheres de chantilly e espalhei. E por fim o doce de morango que mesclei com o chantilly. No final foi apenas repetir o mesmo processo até chegar ao fim. Estava tudo a ir muito bem quando eu percebo que o bolo se está a inclinar para um dos lados. E resolvo então fazer aquilo que já é frequente, que é colocar 3 palitos ou uma estrutura no interior do bolo. Coloquei por fim a última camada de bolo em semisfera e passaria então à colocação do nosso creme de manteiga com merengue suíço. Foi aqui que tudo começou a correr mal.
eu comecei a perceber que o bolo estava a inclinar muito, voltei a colocá-lo no sítio, mas no final de colocar o creme, o inevitável acabou por acontecer. Eu estava sozinha em casa, por isso só tive tempo de ir lavar as mãos e buscar um prato rapidamente para tentar salvar a metade superior do bolo. Goodbye, my lover. Brincadeira, meninos, as coisas correram mal até aqui, mas never give up, great things take time. Eu não gravei, mas eu limpei tudo, tirei a camada que se desfez, misturei tudo e pus dentro de uma forma de silicone. E foi este o resultado. Podem ver a mistura de bolo que eu agora vou colocar na parte superior. E cá está, salvei mais um bolo e agora voltamos a cobrir com creme de manteiga. Cortei as partes que irão corresponder à zona dos olhos. E no final levei ao frio para que o bolo ganhasse consistência e eu pudesse continuar a trabalhá-lo. Passamos agora para a realização dos olhos do nosso querido mocho. Arranjei um molde em semi-esfera, cobri com óleo e uma película aderente para conseguir remover facilmente o nosso olho do molde. Derreti isomalte, que é um açúcar muito utilizado para a realização de enfeites em açúcar. Este açúcar é um açúcar que aguenta temperaturas muito mais altas e é mais estável que o açúcar tradicional. Portanto, aguenta muito mais a umidade. Levei a derreter, esperei que baixasse um pouco a temperatura para deixar de ferver e perder um pouco as bolhas. E coloquei então no molde em semi-esfera. Deixei arrefecer um pouco a temperatura do açúcar para que pudesse retirar facilmente o nosso olho e aqui está o resultado final. Passando à pintura dos olhos, utilizei uma caneta de tinta comestível preta para delimitar a íris do olho e utilizei um corante em pó preto, um corante em pó dourado e um corante em gel verde. Vocês podem usar qualquer tipo de corante, de preferência que não seja à base de água, porque estamos a falar de açúcar. Comecei então por fazer uma pequena circunferência no interior do olho. Misturei um pouco de creme de manteiga com o corante em pó preto e pintei no interior da circunferência para fazermos a pupila dos olhos. Com o corante em pó dourado, dei alguns detalhes na parte exterior da íris, oferecendo assim uns tons amarelados, mas não opacos. Usei por fim o corante em gel verde, onde realizei uma linha em toda a volta da íris e depois esbati em direção ao interior. E pronto, aqui estão os nossos olhos finalizados. Passando agora à decoração final do bolo, dividi o creme de manteiga em duas partes, uma delas iria tingir de castanho e adicionei também um pouco de café solúvel. Distribuí o creme por 3 sacos de pasteleiro, 2 com creme castanho e outro com creme branco. E utilizei 3 bicos de pasteleiro, um em forma de folha e outros 2 em forma de pétalas que são em semicircunferência. Voltei a passar mais uma camada de creme no bolo e comecei a usar os bicos de pasteleiro. Para o corpo utilizei os bicos em forma de pétala e para as asas utilizei o bico em forma de folha, por dar um efeito diferente de penas mais compridas. Maioritariamente usei creme castanho porque é em abundância maior nos mochos e em pequenos pormenores e pontualmente usei o creme branco. Fui portanto alternando entre as duas cores.
Na parte da frente, como podem ver, o trabalhado foi ligeiramente diferente. Eu criei linhas na vertical, alternadas entre castanho e branco. A zona dos olhos foi, na sua totalidade, utilizado o branco. Antes de continuar a colocação do creme, coloquei os olhos para conseguir depois acabar com a pena por cima. Por fim, dei com um bocadinho de calor com o maçarico para os olhos ficarem brilhantes. Eu sei que vocês estão a pensar, ele está com um aspecto um bocadinho assustador, mas ele vai ficar super fofinho. E agora continuamos o trabalho dos bicos de pasteleiro. Na parte superior eu resolvi utilizar também o bico em forma de folha. O que distingue os mochos das corujas são exatamente aquelas penas que eles têm levantadas na cabeça e para isso eu usei uma bolacha cortada ao meio como suporte. Depois foi só voltar a pôr creme. Nas laterais agi exatamente da mesma maneira que na parte de trás, maioritariamente creme castanho e pontualmente algum creme branco. Nas asas, como já referi, utilizei o bico de pasteleiro em forma de folha e prolonguei-o. Pontualmente fui adicionando alguns brancos também, assim como fiz no restante corpo. A partir de agora o bolo está praticamente terminado, faltam só ligeiros detalhes. E esses detalhes passam obrigatoriamente pela utilização do meu hairbrush. Criei um tom castanho escuro à base de água, eu preferencialmente criei em gel porque estamos a falar de um creme de manteiga, mas gostei bastante do resultado. Foi de facto aquilo que fez toda a diferença entre o cartoon, vamos dizer assim, e um animal um bocadinho mais realista. Usei o castanho em zonas onde era necessário sombra, na área à volta dos olhos, na zona do bico, na zona central das penas, na junção entre o castanho e o branco, ou seja, em sítios específicos e não à toa. Passando ao bico, eu piquei chocolate branco finamente para que pudesse controlar melhor a temperatura e aqueci-o apenas o suficiente para que ele formasse uma pasta e não derretesse por completo. Assim eu ia conseguir modelá-lo. Depois de dar a forma base que quis, com uma faca acrescentei mais alguns detalhes, realizei 2 orifícios e juntei pó preto e pó castanho para dar algumas nuances ao bico. Para acabar o bolo quis que o mocho parecesse que estava num ninho e fiz isso com chocolate picado que derreti e juntei a fio em água fria, bastante fria, com gelo inclusive, e foi este o resultado final que obtivemos. Para concluir esta parte passei spray dourado e coloquei no bolo. Coloquei o bico do nosso mocho, realizei umas linhas pretas à volta dos olhos e cá está, o nosso mocho está finalizado. Espero que tenham gostado do nosso resultado final. Já sabem, deem like, subscrevam se gostarem para ver mais conteúdo deste género. Sigam no Instagram dinora.sofia, no Facebook docedi e muito obrigada por terem assistido até aqui. Abraços doces e beijos açucarados.